Bem, meus amigos, o Instituto Datavox divulgou a primeira pesquisa para senador da República aqui no estado da Paraíba e isso acabou mexendo muito com os brios, com os bastidores da política no estado, porque ela trouxe dois cenários interessantes e vale aqui a gente analisar esses primeiros números de 2022 com vistas à corrida eleitoral de outubro próximo. E a pesquisa traz justamente o ex-governador Ricardo Coutinho à frente, com 21% das intenções de voto, isso no cenário 1, seguido de Efraim Moraes com 11,3%, Aguinaldo Ribeiro com 7%, Marcelo Queiroga com 2,4%, Bruno Roberto com 1,7% e o Carlão pelo Bem, do Patriota, com 0,7%. Nesse cenário, é importante a gente perceber e dizer que a gente não deve contar com o Marcelo Queiroga. Então, ele não será candidato, pelo menos isso tem mostrado, não se lançou e não deve ser candidato, já tira esse nome. E, evidentemente, ainda é muito cedo para a gente definir, né, potencial eleitoral, por conta que é muito cedo, né, não se sabe ainda com quem esses candidatos irão. E a gente sabe que essas pesquisas de hoje, ela retratam o hoje. Mas o amanhã é muito diferente, porque quando iniciar a campanha, quando realmente as composições estiverem formadas, as chapas, aí a gente vai ter uma noção melhor de todo o quadro e saber realmente quem está bem ou não colocado. Mas é importante a gente ter esse cenário, pelo menos de partida, como ponto de partida, para a gente saber quem, pelo menos, larga numa melhor ou pior condição. E nesse cenário, o Ricardo se lança muito bem. E a grande questão, né, a meu ver, é se Ricardo realmente vai poder ser candidato ou não, já que ele existe hoje, tem hoje um impedimento na Justiça Eleitoral. Há quem diga que ele pode reverter isso e pode se lançar candidato, e também tem pendências com relação às suas contas, que várias foram, pelo menos 3, reprovadas, devem ser julgadas nos próximos dias pela Assembleia. Caso a Assembleia reprove, ele fica inelegível e, evidentemente, não pode disputar. A preço de hoje, há quem diga que ele já está inelegível por conta de condenação na Justiça Eleitoral. Essa é uma grande questão. Uma outra questão que eu vejo, né, é o número de indecisos. É muito alto ainda nessa pesquisa. 37,9%, quer dizer, é um percentual altíssimo. Se você juntar com branco e nulo, que são 18%, né, já dá mais de 55%, quase 56% do eleitorado sem uma decisão. Nesse cenário, quer dizer, é um percentual vastíssimo. Então, isso leva a crer que tem muita água para rolar. É muito cedo para a gente estar dizendo quem ganha ou quem não ganha, quem não tem condição de fazer esse tipo de previsão. Até porque só tem pré-candidaturas. Quando a gente vai para o cenário 2, aí fica pior ainda. Porque Efraim, que divulgou só o cenário 2, né, porque ele está à frente, porque no cenário 2 não tem Ricardo Coutinho como candidato. Aí tem Efraim com 17,6% à frente de Aguinaldo Ribeiro, que está com 10%. E o Bruno Roberto com 3,3%. Porque os demais foram retirados. Como eu falei, Marcelo Queiroga não deve ser candidato. E Ricardo Coutinho tem essa pendência. Aí quando você vai para os indecisos, aí aumenta ainda mais. Só para 42,5%. E branco ou nulo, 26,6%. Ou seja, só aí já dá 69% do eleitorado sem saber em quem votar. Ou branco ou nulo ou indeciso. Então, um percentual altíssimo mostra que
Trocando em miúdos, muita coisa vai acontecer. A gente tem que esperar as composições, a gente tem que esperar quem de fato é candidato e a gente tem que esperar, evidentemente, quem fica com quem, porque isso será um divisor de águas. Ricardo é candidato? Se for candidato, seria o candidato de Lula, talvez composição com veneziano. Já é bem diferente. João Azevedo vai escolher quem para ser companheiro de chapa do Senado? Aguinaldo Ribeiro ou Efraim Moraes? Pedro, escolhe quem para Senado? Fala-se se Efraim não for escolhido de João, ele possa fechar com o Pedro. Então tudo isso tem que ser definido para a gente ter realmente um panorama geral. Mas diante desses primeiros números, eu diria que Ricardo já parte numa condição, não digo privilegiada, mas uma boa posição, com o dobro de intenção de voto do segundo colocado, que é Efraim Moraes. Só que no segundo cenário, mesmo Efraim tendo 17,6% e Aguinaldo 10%, é uma margem bem mais apertada, se a gente perceber e ver que são 69% do eleitorado sem definição. Ou seja, é muita coisa para acontecer. Portanto, nada de cantar de galo, nem comemorar demais. Isso é muito cedo, muito recente. É uma amostragem de momento dos primeiros passos da campanha em ano eleitoral. É assim que a gente deve tratar esta pesquisa. E nada mais. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!